O tema da mensagem desta noite é prioridade. Amém? Mateus capítulo número 6, a partir do verso 25, eu vou ler o texto e do contexto que está a mensagem desta noite. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. A igreja? Ainda a igreja. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? A igreja. Todos juntos? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado a Deus pelo poder que ela tem. Obrigado porque nós cremos na tua palavra, Deus. Passará o céu e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Obrigado a Deus pela manifestação da tua presença aqui neste lugar, Pai. O Senhor se revelando no nosso meio, falando a Deus que o Senhor é o primeiro e o último também. Tu és o Deus todo-poderoso. Tu és o autor da vida. Tu és o criador do universo, do mundo visível e invisível. Tu és o Senhor de todas as coisas, ó Pai. O exército do céu te adora na beleza da tua santidade. Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus todo-poderoso. Tu és o Deus que dá vida. Também o Senhor é quem tira a vida. Tu és o soberano das nações. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite estamos humildemente diante do Senhor, ó Deus, lendo um texto tão conhecido, ó Pai, mas que precisamos não apenas apreciá-lo, mas colocá-lo em prática, ó Deus, porque a ansiedade vai cair por terra, ó Deus, quando a nossa confiança estiver tão somente no Senhor. As outras coisas, dia após dia, serão acrescentadas, ó Pai. Não vamos ficar ansiosos pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo, o Senhor falou. Basta a cada dia seu próprio mal. Então, meu Deus, eu não sei como cada um entrou até aqui nessa noite, chegou aqui, mas essa ansiedade, ó Pai, precisa ser colocada no altar. O apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o texto que ora lemos diz que o Senhor cuida dos passarinhos, cuida das ervas do campo, o Senhor cuida do universo, do mundo que o Senhor criou, e o homem que é a coroa da tua criação, o Senhor também proverá todas as coisas em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a viver o hoje. Nos ajuda, ó Deus, a ter esse momento, ó Pai, como um milagre em nossas vidas, um momento que estamos na Tua casa. Ó Deus, não permitas que a preocupação de mais tarde, ou quem sabe de amanhã, venha tomar o lugar na nossa mente, mas que nesse momento possamos abrir o coração, o nosso entendimento, ó Pai, para entendermos que o Senhor está presente e a Tua presença é suficiente para tudo em nossa vida, ó Pai.
A tua presença, ó Deus, acalma o nosso coração. A tua presença se revela de uma forma, ó Deus, que o Senhor nos protege. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa daqueles que não me priorizam. Ah, Deus, tu és a nossa prioridade. Nos ajuda a entender esse tema. Nos ajuda a colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Aí sim, ó Pai, tudo mudará. Ficaremos mais pessoas tranquilas, ó Pai, mais quieta, ó Deus, e sabendo que tu és a providência da nossa vida. Fala conosco, ó Pai, diante da tua palavra, diante do Senhor, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Eu confesso que estava estudando esse tema e me chamou muito a atenção como os maiores problemas dos nossos pais no passado, espirituais, foi justamente a falta de prioridade, ou não saber priorizar a Deus, que é o Criador sobre todas as coisas. Também tenho acompanhado a leitura do livro de Samuel, quando o povo de Deus queriam também ter reis, não é? Reis o sistema, o governo era teocrático, Deus que comandava tudo, mas o povo de Deus começou a olhar o mundo e querer também um rei. Isso não agradou o Senhor, entristeceu os profetas, mas era o que o povo queria um rei. Não queria mais o reinado de Deus sobre a sua vida. Isso trouxe duras consequências. Samuel ficou muito triste e disse a Deus que o povo não queria mais ele. Talvez ele estivesse já velho, cansado, mas Deus disse ao profeta Samuel: tranquilize seu coração, esse povo não te rejeita, eles estão rejeitando a mim. Deus falou claramente que a rejeição não era pelo profeta. Você, Samuel, fique tranquilo, porque a rejeição não é contigo. A rejeição, o povo está me rejeitando. E a gente sabe o que aconteceu naquela época, onde a arca do Senhor foi tomada, onde o povo de Israel sofreu duras consequências pela desobediência, pela falta de reverência, de fazer as coisas de Deus e de priorizar. As pessoas começaram a querer, em primeiro lugar, a sua própria vida. Os sacerdotes queriam se destacar e queriam o melhor, e não davam o seu melhor para Deus, queriam o melhor para ele e davam o resto a Deus. Isso trouxe uma certa ira divina. Deus ficou irado porque não foi isso que Deus ensinou. E a gente vai ver no Antigo Testamento, por muitas razões, o profeta Malaquias também, ele falando que o povo trazia para Deus qualquer coisa, às vezes até um animal coxo, um animal cego, e ele disse assim: não dê isso para Deus, não traga essa oferta para mim, dê isso ao seu governador, dê isso a essa pessoa que você a chama de líder, mas a mim, eu sou grande, eu sou rei, eu mereço o melhor, eu quero o primeiro, Deus é o maior em nossas vidas. E a gente vai ver que durante todo o Antigo Testamento, essa tristeza de Deus, e a gente não vai ver à toa que Jesus, que chegando aqui no mundo, ele cita esse texto para os seus discípulos, para a sua igreja, que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. Há muitas pessoas que se dedicam tanto ao trabalho, que esquecem até da família, esquecem da mulher, trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho à noite, porque desenfreadamente esquece a família, abandona a família. Imagina Deus, irmãos. É 1, 2, 3, 4 empregos, não tem limite, quer fazer tudo, só não busca mais para o Senhor, só não tem prioridade mais no evangelismo, não sabe o que é isso, só não tem mais prioridade em fazer a obra do Senhor, em buscar Deus em oração. Isso não é mais prioridade. Se der tempo eu vou buscar Deus, se der eu chego lá, e se abarrota de tantas coisas. Irmão, o final não é bom. O final não é bom, porque Deus nessa noite mandou falar à sua igreja: diga, meu povo, que eu quero prioridade. E a mensagem dessa noite fala sobre isso: buscar Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu fui para o dicionário, buscar essa informação sobre essa palavra, sobre o tema dessa mensagem, o que seria prioridade. Prioridade é definida como a condição de ser o primeiro, de ter antecedência ou a preferência dada a alguém ou algo em relação ao tempo da realização. Em outras palavras, prioridade é aquilo que deve ser tratado com com precedência sobre todas as outras coisas. E Deus, ele falou: eu sou o Senhor, vocês devem me buscar em primeiro lugar, não tem outro Deus diante de mim. Ele fala sobre isso, sobre o amor a Deus e a sua obra. Mas infelizmente o povo anda distraído e anda priorizando tantas coisas, esquece muitas vezes até da própria saúde, da família e tantas coisas, irmãos.
e começando o abandono de Deus. E acreditem que toda a decadência espiritual, falência financeira, tudo do povo é porque deixou de buscar Deus, deixou de entregar o que é de Deus, e agora achando que tem a sabedoria para, é o meu trabalho, é o meu esforço. Sabe o que aconteceu? Queda. O povo começou a cair. Coloque isso na mente do seu coração, o que a palavra de Deus nos fala nessa noite. Deus em primeiro lugar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ainda buscando essa definição mais detalhada sobre o que é prioridade, antecedência de tudo. Prioridade indica que algo deve ocorrer ou ser tratado antes de todas as outras coisas. Antes de qualquer coisa, qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda pela manhã? É Deus. É, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. É buscar a palavra, é buscar a orientação. Ou a nossa mente já tem uma agenda tão grande, a nossa agenda está tão lotada, só não tem tempo para Deus. E isso vai trazer duras consequências. É o que diz a palavra do Senhor. Deus em primeiro lugar, sempre Deus em primeiro lugar. Ah, esqueci, ah, não lembrei, e deixa as coisas. Quando começa tudo piorar, vem uma gravidade na vida de qualquer ordem, aí diz assim: meu Deus, me ajuda. Porque só Deus, somente a Ele tem que ser a honra, a glória, o louvor, a adoração, majestade, soberania. Ele é o grande eu sou, Ele é o autor da nossa vida. Prioridade. Eu estava vendo um comentário de Almeida sobre esse tema, e eu achei muito interessante. Por que buscar Deus em primeiro lugar? E aqui nesse comentário eu faço questão de trazer e ler para os irmãos. Esse é o ápice do raciocínio de Jesus. Jesus ensinou isso. Todo o pensamento, todas as forças da gente, a gente deve amar Deus. Deus não aceita. O que vem a ser idolatria é tudo aquilo que você dá mais atenção do que a Deus. Você busca com mais veemência algumas coisas do que a presença do Santo de Israel. Já não tem mais aquele tempo para ele. E Almeida fala justamente sobre isso. Aqui Jesus desenvolve esse raciocínio, desenvolve desde o versículo 25 que a gente acabou de ler, usando uma série de comparações entre as nossas necessidades e as necessidades, entidades da natureza, que são supridas pelo Criador. Deus é quem alimenta, Deus é quem supre todas as nossas necessidades. A ideia básica é de que existe uma hierarquia natural de prioridades, e que devemos submeter os nossos pensamentos. Aí aqui fala sobre decisões cotidianas, e Jesus faz essas comparações logo depois de declarar que não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Veja por favor o versículo 24, Mateus capítulo 6, verso 24, olha o que é que diz. Ninguém, a igreja pode ler comigo? Ninguém Ele está falando sobre essa busca desenfreada. Aqui não existe uma condenação por você receber seus honorários, não é nada disso. É por amar o dinheiro, dormir pensando, acordar pensando em como enriquecer e fazer tudo sem consultar Deus em primeiro lugar. Sabe quem é o dono do ouro, o dono da prata? É Ele, é Jesus. Ele é dono de todas as coisas, é Ele quem abre porta, é Ele quem promove, é Ele quem dá saúde, é Ele quem aumenta, é Ele quem diminui, é Ele quem faz todas as coisas. Ana falou sobre isso. Ele abaixa e Ele exalta, é Deus. E por que Israel se afastou dele? Tudo deu para trás. E sabe de uma coisa? É uma noite de reflexão para a minha vida e a sua vida também. Para todos nós, o que é que tem sido o meu objeto de busca em primeiro lugar? Será que é Deus mesmo? Estou tão religioso que estou indo na igreja todos os dias, mas parece que não tem uma busca a Deus, esse Deus. Tem que ser em primeiro lugar. Deus antes de religião, Deus antes do culto. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso e devemos buscá-lo em primeiro lugar. Meus irmãos, ainda vendo esse comentário aqui de Almeida, ele diz o seguinte: o que leva os homens a juntarem posses materiais e a darem ao dinheiro uma posição suprema que se deve dar somente a Deus, não é apenas a cobiça profundamente enraizada nesse coração, mas também a inquietação
quando se terão os meios para prover o alimento e vestuário. Está do verso 24 a 34. E ele diz mais, Jesus aqui não está censurando a provisão responsável para o futuro. Antes, ele ordena aos discípulos que se abstenham de aborrecer-se indevidamente acerca do dia do amanhã, porque amanhã trará seu próprio mal. O Pai Celeste dera-lhes a vida e corpos, pode perfeitamente suprir o alimento que sustenta a vida e o vestuário, e que protege o nosso corpo. No versículo 26 e 29, Jesus contrasta os humanos inquietos e preocupados e angustiados com as aves e as flores, os lírios do campo, de muito menor valor. Jesus nos manda imitar as aves e as flores, pois isso é impossível, mas nos pede que observemos o cuidado providencial de Deus da sua criação, menos valiosa à vista do homem, que é a sua imagem e a sua semelhança. Você vale mais do que um pardal, você vale mais do que um passarinho, mais do que a mais bela rosa do jardim. Você é mais importante com isso. Deus cuida dela e vai cuidar de você também. O que está dizendo aqui o texto, Deus vai cuidar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus é providência. O que ele está frisando ainda aqui no trecho é que a ansiedade é inútil e constitui-se um sinal de incredulidade e é algo pecaminoso, porque isso alimenta e traz perturbação, e você não consegue cantar um hino, você não consegue louvar, porque a sua mente é a preocupação com o futuro, ou quem sabe com a aposentadoria, ou com o depois, e começa a investir toda a sua energia, gastando energia em coisas que aqui vai perecer. Tudo um dia vai perecer, todo o teu investimento fica aqui. Lá no céu só entra santo, o lavado e remido no sangue do Cordeiro. E muitas vezes nós estamos cheios de ocupações e precisamos lembrar que Deus é em primeiro lugar na minha vida e na sua vida também. Meus irmãos, eu confesso que essa mensagem me trouxe muita humilhação. Fiquei pensando em mim mesmo, como eu preciso melhorar, como nós precisamos melhorar em nossas buscas. E muitas vezes a gente não está buscando a Deus como deveria buscar. Ainda encontrei uma definição que eu achei também curioso, e a gente aprende muito. O reino de Deus não é apenas um lugar físico, mas também um estado de espírito, um governo divino que se estabelece na vida de quem busca a Deus. Tem gente que não sente mais, porque não busca ao Senhor, não tem mais aquela atenção a Deus, a não ser que tenha algum interesse. As coisas estão piorando, estou desempregado, agora tenho que buscar mais. As coisas estão piorando, estou no hospital, eu tenho que buscar mais. O ser humano, parece que quando as coisas apertam, busca mais. E parece que quando está tudo tranquilo, parece que relaxa, não busca mais. E a gente deve buscar Deus sempre, fazer disso um estilo de vida. Ainda ele diz o seguinte: para buscar Deus, o reino de Deus, é necessário, irmãos, para esse reino que é espiritual, meu reino é sempre eterno, não é? E ele diz o seguinte aqui: é necessário orar. Aí uma pergunta: qual foi sua dedicação hoje na oração? Quanto tempo você passou em oração? Não precisa me dizer, analise isso. Qual foi o tempo que você passou lendo Bíblia hoje? A palavra de Deus. Veja quantas horas você passou. Horas não, até minutos. Mas quantas ligações, quantas outras conversas, às vezes inúteis, fúteis, mas não buscamos a presença de Deus. E o dia passou. Aí chega a noite e Deus usa o vaso aqui para dizer: é necessário me buscar mais, é preciso me dar prioridade, é preciso fazer minha vontade, e eu vou acrescentar tudo para você. Sabe o que é que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 31? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32, coloca aí, o 32, Romanos 8, 32. Veja o que é que está escrito. Gente, preste atenção à importância de buscar. Olha o que foi que Deus fez: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Segura aí. Será que ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Paulo passa do argumento maior para o menor. O que Deus tinha de melhor deu a você e a mim, foi Jesus. A geladeira não é tão importante, é Jesus.
O terreno não é tão importante, o teu trabalho não é tão importante como você coloca tanta força, energia, o dinheiro, o teu salário é importante, mas não é mais importante quem dá vida a mim e a você, é Jesus de Nazaré. Bíblias esquecidas, Bíblias deixadas de lado, Bíblias que estão cheias de poeiras e de aranhas. Olhe lá, se pega domingo, e às vezes no domingo não acha. Alguns deixam até na igreja, com 8 dias. Viste minha Bíblia, Mozart? Está ali. Bíblias que não são lidas. Agora estamos apreciando outras coisas. Deus vai punir a nós, cada um de nós, pela nossa negligência à sua palavra, pela nossa indiferença à sua vontade. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, meus queridos irmãos, quando eu vejo esse texto, essa consequência, ao buscar o reino de Deus e a justiça dele, as pessoas vão experimentar uma paz interior nos propósitos de Deus. Irmãos, paz interior, você está na batalha, está passando por luta, mas você sabe que Deus é providência na sua vida, porque você está em paz com Deus. Não poupou seu próprio filho, mas por todos nós, inclusive por você que está aqui nessa noite, Ele entregou por você. Como é que Ele não vai dar aquilo que você acha que... O mais importante Ele já deu. Dá sabedoria para a gente trabalhar, dá força para você caminhar, dá sede para você tomar água, tudo é Deus. Mas nós estamos esquecidos de Deus. Deus tem sido algo objeto só de quando temos os nossos interesses. Quando as coisas apertam, você nota, muitas vezes, dentro de casa, uma criança busca comida, busca um alimento, um adolescente, e busca aquilo, busca uma TV, faz tanta coisa, busca a internet, mas não busca a palavra de Deus, não busca ler a palavra de Deus. Irmãos, essa mensagem me incomodou muito, e o Espírito Santo falou ao meu coração. Qual tem sido o seu nível de atenção a Deus? Qual tem sido, se você pensar em estabelecer prioridade, qual é a prioridade de Deus na sua vida? Olha o que é que diz aqui: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É a frase talvez mais conhecida da Bíblia. Jesus fala sobre isso. Também ela é a mais impactante já proferida por Jesus. Ela está presente em Mateus, aqui Deus falando sobre a previdência, sobre a necessidade da vida. Ele diz que é importante, mas não deve ser estabelecida como prioridade maior. A prioridade maior é Deus na minha vida e na sua vida. Irmãos, eu gostaria tanto que o Espírito Santo, como ele falou no meu coração, falasse ao seu. Busca a Deus em primeiro lugar. Talvez você esteja muito impressionado com a sua namoradinha, com o seu namoradinho, a sua noiva, o seu noivo, com sua esposa ou com o seu neto. Tudo isso traz admiração, mas se admire mais com Jesus, porque você vai bem. Você vai crescer com isso. A gente tem dado tanta atenção a algumas coisas e tem deixado Jesus de lado. Para a tua perda, Israel, tu te rebelaste contra mim, contra teu único ajudador. Jeremias fala sobre isso. Irmãos, Israel esqueceu de Deus, o nome foi escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas, e todo mundo sabia, mas deixaram Deus. Hoje temos deixado, mas o teu nome será escrito no chão. Não tem tempo para nada esse crente, sabe, vem para a igreja, mas não tem tempo mais para nada, fazer nada para o Senhor. Pense nisso. Como é que está o teu serviço? Como é que está a tua vida com Deus? E aqui, meus irmãos, mudanças de prioridade. Esse sermão faz um grande desafio a mudar nossas prioridades, incentivando a todos nós a colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar na vida, ao invés de metas mundanas. Todo mundo tem metas. Estabeleceu prioridade para esse ano, colocou Deus na agenda, colocou Deus no seu coração. Pois é Deus que está dando vitória a mim, a você. É Deus que está sustentando a gente. É Deus que está nos deixando orientados. Deus orienta cada um de nós. Então, irmãos, o que significa então essa palavra? Buscar Deus sobre todas as coisas. A vida do cristão deve ser isso, buscar Ele. Deve buscar isso antes de tudo. Olhe, mais do que as riquezas, devemos buscar Deus. Mais do que todas as coisas. Veja que o versículo 24 não é à toa. Não se pode servir a dois senhores. Mais do que tua posição, os teus títulos, que a gente quer título, a gente gosta disso. Eu sou tal. Busca Deus em primeiro lugar, pois vai ser muito mais importante para a tua vida do que todos os títulos que nós possamos ter. É a presença de Deus na nossa vida. E que seja tudo para a glória do nome do Senhor. O que significa então buscar em primeiro lugar o reino de Deus? E eu quero já
apresentei esse primeiro ponto, são apenas 3 pontos, para que a gente possamos ter uma compreensão mais ampla do que Deus está falando nesse sermão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa, sabe o que, irmão? Priorizar em nossa vida aquilo que pertence a Deus. Às vezes você está dentro do culto, está distraído na hora da palavra e busca distrações. Deus em primeiro lugar. A igreja pode dizer amém, irmãos? Amém. Talvez não seja uma mensagem de muito, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro, vai melhorar isso, o salário. Não, é buscar Deus. Essas coisas que a gente está falando aqui, vai ser acrescentada na sua vida. Acho que é uma mensagem às vezes de reflexão. E aqui ele diz o seguinte, ó. Deus em primeiro lugar. Nossa preocupação com coisas materiais e passageiras, parece que está dando mais ênfase a isso. A gente tem mais atenção às coisas que nesse mundo perecem do que às coisas eternas. A nossa preocupação são com coisas efêmeras. A nossa preocupação tira o nosso sono, nos dá uma noite atribulada, preocupações, mais preocupações, amanhecendo o dia já no celular, e fica nervosa, e fica nervoso com a filha, com o filho. Entrega na mão de Jesus, que Jesus vai fazer o melhor para você. Significa então isso, irmão, é focarmos no que é eterno. O nosso foco deve ser no que é espiritual, mas esse foco, a gente tem perdido esse foco. Nós investimos muito mais nas coisas que vai perecer aqui do que nas coisas celestiais. O que é investir no celestial, pastor? É andar na verdade, é andar na palavra, é andar pedindo a Deus a misericórdia em oração. Hoje, pela tarde, eu estava aqui no culto de oração e estava trazendo uma palavra para as irmãs e falei de uma decisão muito séria que Jesus tinha que tomar. E ele passou a noite todinha orando. Está lá em Lucas capítulo 6, o versículo 12. Ele passou a noite todinha orando porque ele tinha uma decisão para tomar. E às vezes a gente não passa nem 10 minutos orando e toma uma decisão e faz coisa que vai trazer um prejuízo para a vida toda. Porque a gente não busca o Senhor. Naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar. E passou a noite toda o que, igreja? Orando a Deus. Jesus sentia essa necessidade. Ele, quando falou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele fazia isso. Se preocupe com o seu foco. Qual é o seu foco? Não tem nenhum mal você cuidar da sua esposa, cuidar da sua vida, cuidar do seu corpo, cuidar das vestes, cuidar da comida. Não tem nenhum mal sobre isso, deve fazer. Agora busca a Deus em primeiro lugar com mais força. Busca a Deus em primeiro lugar, por favor, entenda isso, que tudo vai passar. Por mais que sua alimentação seja de primeira, seja orientado por nutricionista, por mais que você esteja bem, lembre-se que a gente está passando, vai acabar. Eu falei no aniversário sábado passado sobre a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus. Deus é para sempre e nós estamos passando. Dê atenção a Deus. Significa buscar a Deus em primeiro lugar. Onde está esse reino de Deus? Onde está essa justiça? E eu fiquei pensando a resposta de Jesus. Ele ensinou sobre o reino em várias passagens. O Sermão da Montanha está recheado dos ensinamentos de Cristo, que é prioridade para ele. Ele ensinando. Ouviste que disse os antigos, eu porém vos digo, sempre ele ensinando. Muitas das suas parábolas falam sobre esse reino. Se você abrir Mateus capítulo 3, vai encontrar o capítulo todinho falando sobre parábolas, mas a gente não está muito interessado. Para fazer parte desse reino e viver segundo a sua justiça, é necessário um novo nascimento. Em primeiro lugar, isso. Se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus, não vai saber o que é buscar Deus. Há muitas pessoas enganadas, entrou no Evangelho, o Evangelho nunca entrou nela. Está dentro da igreja, mas não sabe o que é prioridade, buscar Deus e ter uma vida vazia, sem frutos. E vidas que não glorificam a Deus. Infelizmente, acontece isso, aconteceu no passado e acontece hoje. Se queremos compreender melhor o reino de Deus e o que é buscar a sua justiça em primeiro lugar, devemos nos dedicar às Escrituras. E eu faço uma pergunta: estamos no 6º mês do ano, quantas vezes você leu, será um livro da Bíblia pelo menos? Todo dia a gente lê um capítulo aqui. Eu tenho falado isso para os irmãos. A gente já está em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, e já vamos para João.
já vim de outros capítulos, outras Bíblias, sabe de uma coisa? A gente vai ver, o que é que Deus quer falar comigo? Aí abre, ou numa caixinha de promessa, fica abrindo a Bíblia assim de forma aleatória. Comece a ler a Bíblia com seriedade, faça estudo, estude a palavra de Deus e você vai crescer. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Se queremos compreender esse reino, não é o reino desse mundo, o reino desse mundo é passageiro. Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu, na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é desse mundo, porque daqui eu não sou. Nós não somos daqui, eu não sou daqui. Você não é daqui, a gente está aqui de passagem. E Deus, Ele quer que a gente priorize Ele. Eu fiquei pensando, meus irmãos, como compreender isso. Lá em Mateus capítulo 7, 24 e 25, Jesus fala que a gente não apenas devemos ouvir, mas praticar. Aqueles que ouvem e praticam suas palavras, eles estão próximos do reino dos céus. Está bem perto. Porque o que não pratica, só sabe ouvir, diz um versículo, diz que lê Bíblia e fica mandando mensagem, mas não tem prioridade, porque a vida não muda. Não cresce, não se envolve, não se estabelece na casa do Senhor. Aqueles que praticam a palavra de Deus são pessoas sábias, que constroem suas vidas sobre a base sólida. Vai resistir, porque está vindo prova aí, irmãos. Esse romance um dia acaba. Parece que é dois pombinhos vivendo no mundo da lua. Comece a buscar a Deus em primeiro lugar e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir porta que você nem imagina. Devemos buscar Deus em primeiro lugar. Eu fiz uma observação aqui, gostaria de apresentar aos irmãos. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Jesus mostra a verdade em escala de valores. Presta atenção. O corpo não vale mais do que o vestuário. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. Presta atenção. Acima destas coisas terrenas, seja o que for, nossa comunhão com Deus deve ser intocável. Comunhão com Deus. Em primeiro lugar, quem dá a Deus a posição central na sua vida, gozará do seu cuidado onipotente e eterno. Deus não vai deixar você cair, porque você está priorizando Ele. Vai cair 1000 ao teu lado, vai cair 10.000 à tua direita, mas porque você prioriza a Deus, você não será atingido, porque se apegou a mim com tanto amor, eu o livrarei, eu glorificarei, eu darei abundância de vida, eu lhe mostrarei a minha salvação. Aí você está distraído, é aquele crente, sabe, carnal. É carne pura, tem nada espiritual, é olhando a vida dos outros direto, é comentando sobre a vida dos outros. Vamos cuidar da nossa vida espiritual, meus irmãos. Deixa a vida de quem está de lado, cuida da tua mulher, cuida do teu filho, cuida da tua vida, cuida da tua casa, da tua família. Para de se preocupar e se ocupar com a vida dos outros. Quem entendeu, diga amém. Amém. É o que Jesus ensina, irmão. É o tempo todo fazendo observação da vida dos outros. Observa a tua filhinha, teu filhinho, tua mulher, tua vida. Veja como tua vida está. Não estou nessa minha observação não, porque no capítulo 7, quando termina, Jesus diz: não julgueis para que não seja julgado. Porque na medida que você julgar alguém, você será julgado também. Por que tu olha o cisco no olho do teu irmão e não tira a trave que está no teu? Isso é um ensinamento. A igreja está recebendo instrução nessa noite. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Isso é instrução, culto de instrução. Geralmente ele não é muito atrativo, porque Deus nos confronta e tira da nossa vida aquela acomodação de crente no raso o tempo todo, que não se aprofunda nas coisas de Deus. E é a mesma coisa, é queixoso, é reclamando, é falando da vida de alguém. É você chegar perto da vida dessa pessoa e começa a falar da vida de alguém, mas não fala das Escrituras. Sabe da vida de tudo, das celebridades, sabe vida de pessoa que nem está aí com ele, mas não sabe de Jesus. O irmão que está na presença de Deus pode dizer amém, irmãos? Amém. Porque Deus está presente falando conosco. Olha o tema da mensagem: prioridade. Se a prioridade for tua mulher, se for teu marido, for teu filhinho, for tua família. Eu não estou dizendo que a família não é importante. A prioridade, que segundo Jesus, é Ele, é a mensagem dele, é o reino de Deus. O que significa então, pastor? Buscar essa justiça. Já estou querendo concluir essa mensagem. Podemos continuar sobre
prioridade para Deus. Diz o seguinte: buscar a justiça de Deus tem a ver, significa viver conforme os padrões e os valores que Ele estabeleceu. Os valores bíblicos. A justiça de Deus está ligada à santidade e à verdade. Irmãos, nós precisamos ter uma vida de santidade. Ser de santo porque eu sou santo. É sempre uma vida de piadinha, de conversinha mole, tanta coisa que não agrada ao Senhor. Começa a mudar o teu linguajar, teu vocabulário, porque você é santo e a boca fala do que o coração está cheio. A justiça de Deus está ligada à santidade e à verdade. Envolve agir com retidão, com amor, com integridade. O que é que Deus se agradava tanto sobre Jó? Disse a Satanás: tu viste meu servo Jó? É um homem íntegro, temente, fiel, e ele se afasta do mal. Às vezes tem homens que deveria estar se preocupando com sua esposa, cuidando dela, da sua família, e muitas vezes não tem essa preocupação. Buscar a justiça de Deus, sabe o que significa? Conhecer, lembrar o que está escrito na palavra, que sem Cristo não há justiça plena, e que somente através dele, de Jesus, é que alcançamos a verdadeira justiça diante de Deus. Tem gente aí querendo fazer justiça social e fica o dia todo nesse inferno, falando de política, falando isso aqui, falando isso aqui, falando isso aqui. Busca Jesus em primeiro lugar. Esse reino estabeleceu o coração, tu vai acalmar, porque a vitória vem do céu. O homem não recebe coisa alguma se do céu não for dada. Por incrível que pareça, a tua vitória nem a minha não vem de Brasília, não vem de lá não, vem de Jeová a nossa vitória, irmão. E fica esses crentes bestas, e direita e esquerda. Irmão, para com isso. Vai ler Bíblia, crente. E mandando um versículo, eu já nem, olha, é mandando e eu apagando. É mandando e eu apagando, que eu não aguento mais. É até bom que eu revelo isso, que você nem manda mais quem está mandando. Tem hora que Deus permite eu fazer isso, né? Pode mandar não, que eu não estou me aguentando mais não. Vai ler Bíblia. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos dizer amém? Amém. Mas tem que buscar primeiro o reino de Deus. Tem coisa que você está pedindo, Deus vai mandar. Olha, quando Jesus diz todas essas coisas serão acrescentadas, Ele nos assegura que ao colocarmos o reino de Deus e justiça em primeiro lugar, Deus vai cuidar da nossa necessidade. Materiais, emocionais, espirituais, até aquilo que você não está pedindo, Ele vai mandar. Porque Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você. Aí Deus vê você orando, clamando, é um crente fiel, chorando, de madrugada, cantando, falando a Deus. Aí Deus, vou abençoar a sua vida. Vê crente reclamando direto, reclama do trabalho, reclama da casa, reclama do marido, reclama do filho, reclama. Não sei como já veio fogo naquela casa. Deus não aguenta isso. Lá no acampamento foi queimado muita gente por conta da murmuração. Quando Jesus diz que todas essas coisas serão acrescentadas, Ele está assegurando que vai providenciar tudo na nossa vida. Você crê? Diga amém, irmãos. Amém. É buscando Deus em primeiro lugar, Ele providenciando tudo que a gente está precisando. Porque Ele sabe melhor o que eu preciso, que você precisa, que você mesmo. Aí você, Senhor, eu estou na tua mão. Eu falei na mensagem de domingo, Deus me usando aqui, nesse cante um hino. Eu comentei até isso hoje à tarde, aqui em oração. Amanhã é seu dia, cante um hino, louve a Deus, leia a palavra, fique alegre, envie esse trabalho. Vai fazendo a vontade do Senhor. Mas sabe o que a gente se preocupa? Acorda é preocupado com as coisas só daqui. Eu não estou dizendo para você desprezar e ser irresponsável, não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É dar atenção a Deus maior. Dê atenção maior a Deus. Já quero concluir, pastor Abisaí. Como buscar o reino de Deus, pastor? Então, eu gostei até dessa mensagem. Como é que eu vou buscar? Aqui tem alguns... A gente vai cantar novamente, líder, aquele hino. Vamos colocar aqui. Buscar em primeiro lugar. Mas observe. Como buscar o primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus, sabe o que significa, irmão? Sua justiça começa com a decisão sincera: eu vou seguir a Jesus. Não é de boca não. O que tem de crente nominal está assim, ó: eu sou crente, mas não tenho buscado meu Senhor. Um membro dessa igreja me procurou, disse assim: pastor Samuel, a mensagem de domingo foi tão linda, eu estou sentindo falta na quarta-feira ter mais tempo para o Senhor. Às vezes é um canta, eu acho tão bonito, mas eu queria ouvir a palavra. E esse irmão foi usado por Deus, me despertou para a gente ter mais tempo para a palavra aqui. Buscar a palavra, você vai sair mais edificado. Deus está tratando de você, a palavra do Senhor. Você vai só olhar esse texto de forma diferente. O primeiro passo, você quer saber? Entregue sua vida a Jesus. Ele reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Tem gente que diz que Deus, Jesus é o Salvador, mas não é Senhor, porque é desobediente.
Por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Queria que a igreja orasse nesse momento. Devemos nos comprometer uma vida com o seu ensinamento. Aquieta teu coração, irmão, está muito quieto. Os ensinamentos dele na nossa vida, a importância desse novo começo. Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não vai entender nada do que eu preguei hoje, não vai entender o reino dos céus, vai continuar desenfreadamente querendo dinheiro, querendo comida, querendo isso, querendo aquilo, mas não se quebranta, não submete à vontade de Deus, quer do jeito dele ou do jeito dela, tem que ser do jeito de Deus, do jeito que Deus fizer. Agora a gente quer do nosso jeito. Isso é em todos os sentidos. Aceitamos a Jesus, experimentamos uma transformação profunda. Esse é o novo nascimento, renovando a nossa mente e o nosso coração. Agora não mais aquele coração angustiado, doente, e acorda aflito. Você vai acordar melhor amanhã. Você, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Buscar o reino de Deus significa viver em obediência, ler a palavra, vida de oração, buscar os valores cristãos, irmãos. Enquanto isso vai ser só balela. Não mudou, não lê Bíblia, não ora, não gasta tempo com Deus. Isso sabe o que é que envolve, irmãos? A vontade de Deus no nosso cotidiano envolve a oração. Eu faço uma pergunta novamente, você fala com você: qual foi o tempo que você hoje gastou em oração? Envolve leitura da Bíblia, envolve a aplicação dos princípios de Deus em todas as áreas da nossa vida. Além disso, a justiça de Deus se manifesta na nossa prática de amar o nosso próximo. Aí vai entrar o que Jesus disse: em primeiro lugar, o meu reino. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o mandamento maior. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente vai pedir a Deus para mudar esse coração endurecido, de pedra, um coração que resiste esse trabalho de Deus, porque a gente quer que os irmãos sejam do nosso jeito, do jeito que a gente quer, e é uma pessoa de Deus, que Deus está trabalhando na vida dele. Deus está trabalhando na sua vida do jeito que você é, mas Ele quer aperfeiçoar o meu e o teu caminho. Além disso, irmãos, a justiça de Deus se manifesta na prática desse amor, de perdoar. Às vezes parece que o nosso coração está endurecido, a gente não consegue mais perdoar aquele que nos ofendem e buscar a verdade de Deus. Concluindo, e queria que você orasse, a gente vai cantar, Lídia, agora. O que é buscar o reino de Deus e sua justiça? Se alguém não sabe, eu vou apontar aqui alguns caminhos. Entregue sua vida a Jesus. Pastor, eu já entreguei, já sou crente. Parece não, filho, porque a gente está vivendo como se fosse do mundo. Apesar de dizer que é de Cristo, mas o nosso comportamento às vezes está semelhante ao mundo. Entregou sua vida a Cristo, você está feliz, buscando uma comunhão constante com Deus. Você vai ter sede de Deus. Você lembra do salmista? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vai viver de acordo com os princípios de Deus. Aí tem que ler a palavra, o amor, o perdão, a reconciliação, a paciência, frutos do Espírito. Tem que praticar agora o amor, o perdão e a verdade em todas as situações. E acima de tudo, eu concluo, refletindo o caráter de Cristo em suas decisões diárias. Tudo que eu fizer, seja para a honra e a glória do nome do Senhor. E Deus vai mudar a nossa vida, irmãos. Vai mudar muita coisa na nossa vida. Quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, não apenas recebemos a orientação de Deus e recebemos bênçãos, mas também começamos a refletir no caráter de Cristo em nossas atitudes. Vai mudar nossas atitudes. Você não vai fazer aquilo que você estava fazendo até hoje. A partir de hoje, as suas atitudes vai mudar com a sua mãe adolescente, com o seu pai, com a sua família. Vai mudar, porque você agora busca os valores de Deus. Não tem como continuar do mesmo jeito. Deus vai mudar seus pensamentos. Você vai ser mais amigo, vai ser mais paciente. Deus vai mudar nossa estrutura. E vai vir bênção, viu, irmão? Se prepare. Vai vir muitas bênçãos de Deus na sua vida. Nosso objetivo aqui, irmãos, essa palavra de hoje, prioridade, é buscar Deus em primeiro lugar. É agradar a Deus em tudo que fazemos, vivendo uma vida que honre e glorifique o seu santo nome. Cantando, orando e orando, cantando. Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos ficar de pé? E a sua justiça.
e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Amém. 9 horas para encerrar. Mas eu queria que você agora, por favor, concluindo, pode inclinar sua cabeça um minutinho só, por favor. Você está com os olhos fechados. Essa semana eu visitei um membro desse ministério e vi o coração desse irmão. Deus me mostrou um coração amigo, alegre, mas que ainda está com problema de definição financeira. Eu fui lá orar pelo estabelecimento dele. Foi num dia, Deus criou uma situação, eu esqueci alguma coisa, para no outro dia ir lá novamente. E eu disse no caminho a ele: eu estou indo aí para pegar o que eu esqueci, mas eu vou orar pela sua vida e orar pelo seu estabelecimento. Você crê que a oração faz a diferença na vida da pessoa? E quando eu cheguei lá, encontrei ele. Era para ter tudo certinho, levado, mas Deus não permitiu. Parece que eu fui buscar uma coisa, mas não fui buscar aquela ovelha que precisa mais de Deus. É como que Deus me repreendesse: vá lá e ore por ele. Vá lá e ore pelo aquele estabelecimento. E eu creio, meu irmão, que Deus quer isso da gente. Novas atitudes. Às vezes nós ficamos frios, apáticos, frequentadores de igrejas, mas ainda não tem um coração de servo. E precisamos buscar o Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Tudo que o Senhor fez daqui, ó Pai. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração me desafiou, Pai. Me confrontou. Porque falou comigo, ó Deus, o quanto eu preciso melhorar. O quanto eu preciso buscar mais a Tua vontade, Pai, não a minha. O quanto eu preciso, ó Deus, me humilhar mais diante do Senhor. De orar mais, de ler mais a palavra, de amar meus irmãos, de amar mais e mais a Tua igreja e de fazer a Tua vontade, ó Pai. Senhor amado, a mensagem desta noite falou em prioridade, ó Pai. Quero pedir perdão, perdoa, Pai, quando nós não estamos priorizando a leitura da Tua palavra, ó Deus. Porque está escrito que passará o céu e a terra, mas as Tuas palavras não vão de passar. O Senhor falou: examine as escrituras, meu filho, porque julgaste nela a vida eterna, e são ela mesmo que testifica de mim, meu filho. E por que você não busca mais minha palavra? Por que você não tem essa alegria de buscar minha palavra? Meu Deus, nos quebranta nessa noite, ó Pai. Nos converte, ó Pai, para deixar nosso sabe tudo, essa nossa religiosidade, e ter um coração de discípulo quebrantado diante do Senhor, ó Pai. Disposto a recomeçar, disposto a melhorar, disposto, ó Deus, a buscar princípios sólidos na Tua palavra, ó Pai, que vai transformar o nosso caráter, a nossa vida, e o Teu nome será glorificado, ó Pai. Nos ajuda a dar atenção, ó Pai, às coisas que vêm do céu. Se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são lá de cima, onde Deus está presente. Ajuda, ó Deus, aqueles, todos nós, ó Pai, que estamos distraídos com alguma coisa, e que nessa noite possamos pensar prioridade, o que tem sido prioridade nas nossas vidas. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo o Teu povo, ó Pai, espalhado na face da terra. Desperta cada um de nós para buscar o Senhor em primeiro lugar, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Vamos dizer amém?